Glória a Deus. Gênesis capítulo 27. Vamos estar lendo alguns versículos. Começar do versículo 1. Disse assim: aconteceu que quando Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram, quedaram sem vista, chamou Esaú, seu filho maior, e lhe disse: hijo mío. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele disse: he aqui, já sou viejo, e não sei o dia de minha morte. Amém. Solamente estes dois versículos, irmão, para estarmos falando sobre esse passagem da vida de Isaac. Isaac foi uma promessa de Deus. Nós outros escutamos, oímos algo sobre esta promessa na vida de Abraão, de Isaac, el sábado passado. Isaac era a promessa para uma grande geração. Este homem que foi prometido por Deus a Abraão nasceu com toda expectativa, desejo, anelo por seus padres e por Deus, porque Deus hizo a promessa a Abraão, tinha que cumprir a promessa, e nasce Isaac. E diz a Bíblia que durante toda a vida de Isaac, ele anduvo como peregrino em la terra de acá para allá, habitou dentro de Canaã em vários lugares, em várias terras dentro de Canaã. Mas quando envelheceu, diz a Bíblia que ele passou a viver já sem força, passou a viver em Hebron. E se queda allá até o dia de sua morte, até quando Esaú se reconcilia com seu irmão Jacob. Então ele viveu já não podia sair de cá para allá por conta de sua força. E eu quero falar, irmão, em rápidas palavras, sobre três coisas, solamente três coisas que Isaac perdeu quando quedou viejo. Três coisas que perdeu Isaac quando envelheceu. Podemos falar sobre muitas coisas que perdeu quando quedou viejo. Perdeu sua força, já não dava para caminhar. Podíamos falar sobre isso, que mientras era joven, anduvo de acá para allá, de allá para cá, pero agora já viejo, já não tinha força para caminhar, já não tinha força para ir e venir, e por isso se quedou allá em Hebron toda a sua vida. Então eu quero falar solamente de três coisas. A primeira coisa que Isaac perdeu quando quedou viejo foi o poder de controlar, foi o poder de manejar sua casa, sua família. E isso parece que acontece em muita família, acontece em muitas casas, quando o padre ou a madre queda viejo, parece que já não tem força, não tem mais ele controle sobre a casa, não tem controle sobre os filhos, não tem controle sobre a família, não tem controle sobre sua casa, sobre suas coisas, e são outros que agora estão manejando. Isaac perdeu esse controle. Tanto é que quando estava viejo, chama a Esaú
E quando Esaú chega a Já, e que ele vai a bendecir, ele primeiro pede a Esaú que vá ao campo, que tome seu arco, sua flecha e vá caçar. E não queria um animal de caça, não queria um animal ajá entre suas ovelhas, porque era rico e tinha ganados e tinha ovelhas, mas ele queria del campo, andar a caçar. E sua esposa, Rebeca, escuta, e aí vai falar com Jacó, seu outro filho, e aí pensa todos esses problemas na família e que ele já não tem mais controle sobre isso. Já não tem mais controle em sua esposa. Sua esposa ele pensa a ser coisa diferente do que Isaac deseja, do que ele planeia, do que ele quer. Porque quando era jovem, podia ser, podia ir, podia mandar, mas agora não, já viejo. Lo llevam, lo sentam, não dão de comer. Isaac, agora viejo, já não tem mais ele controle sobre seus filhos. E agora sua esposa engana, dizendo: vem, Jacob, andar já e matar um cabrito, e diga que vós sois Esaú. E aí Isaac diz: pero Esaú tem beijo no corpo, e eu não tenho nada. Não, te vou cobrir aqui com a pele de um animal, e quando ele passe as mãos, para ver aí que sou vós. E aí empieza uma intriga na família, uma peleia por ele poder. Não, eu quero ele poder, não, eu quero ele poder. E aí a madre diz: não, a bendição não tem que ser para Esaú, a bendição tem que ser para a avó. E esse controle não o tem mais. E todos já agora pensam em fazer algo. Esaú tem um pensamento, quer algo. Jacob tem um pensamento e quer outro. Pero a madre tem outro pensamento. E assim, esse controle familiar que antes tinha Isaac, agora, quando já é viejo, não tem. Aún tendo a promessa de Deus, aún sendo a promessa de Deus. E aí entra nesse jogo de poder, cada um querendo o sujo, cada um querendo o poder, querendo ser, porque a hora já está viejo, não pode controlar, a hora já está viejo, não pode manejar, nós outros podemos manejar. E aí, Jacob obedece a sua madre, desobedece a seu padre, e a hora a obediência já não está mais na vida do patriarca, já está na vida da madre. Ele já está mandando, ele já está dizendo como ele tem que fazer. Por quê? Porque Isaac perdeu o controle quando quedou viejo. E para retomar o controle, para ter outra vez o controle, quando uno perde, é muito difícil. É complicado, e mais quando na vida de Isaac já viejo, pior todavia. E aí quando a madre com Jacob planeia tudo isso e que ele entra porque o irmão está caçando e vai demorar para matar na caça, vai demorar. E aí ela mata, prepara um cabrito e leva ao padre. O padre pensa a comer e não sei que diferença havia. E eu creio que não há diferença. Eu creio que há diferença entre comer um cabrito na ovelha e comer um chancho allá del campo, não? A diferença entre comer um cabrito e comer uma, como se chama? Cotia, não? Como se chama allá no campo, irmão, que você matou na volta e me deu. Carpincho.
carpincho. Há diferença. A diferença entre comer um animal que está sendo aí cuidado, uma ovelha, um ganado, um cabrito, que comer uma caça já dentro do campo. Aí não há diferença. Ele não sentiu diferença. Estava sendo enredado, enganado por a própria família porque não tinha mais esse controle. Havia perdido o controle. E quão complicado e quão difícil é quando a pessoa da própria família quer enganar ao padre, quer enganar a madre, quer enganar ao abuelo, quer enganar a alguém da mesma família. Que complicado. El hombre, promesa de Dios, el hombre proyectado por Dios, el hombre enviado por Dios para ser padre de uma nação poderosa, descendente de uma nação grande, está sendo enganado. Porque já não tem nele controle. Porque já não tem nele poder. Primeira coisa que Isaac perdeu quando quedou viejo foi esse controle da família. E querer dizer a Isaac, a Esaú e a Rebeca o que tinham que fazer. Agora todos fazem qualquer coisa e ele tem só que obedecer. Perder o controle da família. E a segunda coisa que quero falar nesta noite é justamente isso. Perder esse discernimento. Esta palavra discernimento quer dizer esta capacidade que eu não tenho de discernir, de evaluar, de tomar decisões. Discernir entre o que está comendo. Dá para discernir, como eu falei, entre um animal que é uma ovelha com um carpincho. Comer um cabrito que está sendo criado aí, que ir caçar e trazer de já um conejo. Já não tinha esta, de tanto viejo já comia, já não tinha sentido gosto. Perdeu esse discernimento. Perdeu o discernimento em que chega Isaac, Jacó com seu padre e Eliú está falando e ele está em dúvida, pero é Isaac ou é Jacó? Perdeu o discernimento, saber qual era o livro que estava falando com ele, em decidir entre Esaú e Jacó. Diz a Bíblia que ele havia perdido a visão, pero escuchava, pero aún escuchando, não se dava conta, pero para ele parece que era a voz de Isaac, pero no toco, esse Esaú perdeu o discernimento. Em discernir qual era o hijo que estava cerca de ele. A segunda coisa que perdeu Isaac quando quedou vivo foi isso, ter esse discernimento entre qual era o hijo que estava aí falando com ele. E Jesus Cristo disse algo muito interessante, que aunque foi anos depois, ele podia tomar para si. Jesus Cristo disse: "Mis ovelhas, hoje, mi voz." E nós outros, por mais que passe anos, tempo, a voz de tu hijo, aunque não lo veja, seja por teléfono, não vai reconhecer, não vai discernir a voz dele. Isaac estava aí, não veia, era como que estava falando por teléfono, sem ver, pero a voz del hijo não dá para olvidar-se. Não dá para dizer com quem estou falando. Se estou falando com fulano, se estou falando com o outro. Perdeu esta capacidade de discernir entre seus filhos. Perdeu esta capacidade de discernir o que estava acontecendo.
Porque diz na Bíblia que quando ele era jovem e que estava cavando poço, nadie o enganava. Quando estava cavando um poço aí, quem dava água, venia um inimigo e dizia, esse poço, quando jogou e cavar em outro lado, e sabia quando estava sendo enganado. Pela hora que estava viejo, os filhos não estavam enganando, ele não se estava dando conta, pensando, será? Perdeu esta capacidade de discernir. Outra capacidade de discernir que Isaac perdeu é porque quando nasce Esaú e Jacó eram gemelos, quando eles nasceram juntos, já havia uma palavra que Deus falou dizendo: os dois hijos são duas nações, o menor vai ser maior, o maior vai ser menor. Ou seja, quem nascer primeiro vai ser o menor. Aquele que nascer depois vai ser o maior. Em que sentido? Em poder, em autoridade, em promessa. Ele perdeu essa capacidade de entender que anos atrás Deus já havia dito. E perder a capacidade de entender o que Deus falou a nós outros, aí perdemos tudo. Quando nós outros perdemos a capacidade de entender, Deus já me havia dito, Deus já me falou, aí perdemos. E aí quedamos como Isaac, sem esta capacidade de discernir do que Deus havia dito a nós outros. Perder a capacidade de discernir do que Deus quer fazer com nós outros. Foi bendecir a Esaú, porque perdi a capacidade de entender que Deus já havia dito que não era Esaú, que era o menor. Vou bendecir a vida de Esaú, é perder a capacidade de entender, pero Deus havia dito algo e eu quero ser outro. Porque não estou entendendo mais o que Deus quer para a minha vida. É porque não estou entendendo mais o que Deus havia falado. É porque não estou entendendo o que Deus irá fazer. Porque quando eles nasceram, Deus disse, o menor vai mandar o maior. O maior vai obedecer o menor. E o maior era Esaú. Ele queria obedecer a Esaú, pero porque perdeu o entendimento que Deus havia falado a ele. Levanta tuas mãos. Nós outros estamos aqui nesta noite e que nenhum de nós outros venhamos a perder esse discernimento do que Deus quer fazer com cada um de nós outros. Aunque não seja com nós outros, mas com nossa geração, com essas pessoas que estão vindo depois de nós outros, para que Deus tenha algo poderoso para ser, que tenhamos esse discernimento, que se Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, não vamos colocar outro, porque Deus irá fazer o que tenha que fazer em nossa vida e na vida de qualquer um de nós outros. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Primeira coisa que ele perdeu, ele controle de sua família. Segundo, discernimento. Em discernir o que estava acontecendo ao redor e discernir o que estava acontecendo por lo que Deus havia dito, havia falado. E para terminar, a terceira coisa que Isaac perdeu quando quedou viejo, a visão. A visão. E não é porque perdeu a visão natural, que não podia ver o futuro, ver o amanhã, ver o que Deus queria, ter essa capacidade de ver o que Deus havia prometido. Ele perdeu a capacidade tanto física como espiritual. E ver é algo que demanda fé. Ver é algo que demanda fé. ¿Por que demanda fé? Porque eu posso ver algo e posso ter a capacidade de entender que não é o tempo e ter a capacidade de entender que é o tempo. Então, se ver significa
Fe también. Aunque allá en hebreo la fe sobrepasa esta visión, pero si yo veo algo, también tengo que tener fe que eso va a acontecer. Diz la Bíblia que quando o mayordomo foi buscar uma esposa para Isaac, quando ella estava lejos com o mayordomo, diz a Bíblia que Isaac viu Rebeca de lejos e entendeu, é minha esposa. Perder esta capacidade de ver do que está lejos e dizer, isso é para mim, quando perdemos isso, estamos perdidos. Diz a Bíblia que Eliseu estava sendo perseguido por uns exércitos e veniam uns exércitos para prender a Eliseu, e Eliseu dizia ao muchacho que estava com ele, veja o que está aí. Ele disse, não veio nada. Eliseu disse, pero eu vejo um exército. E Eliseu orou dizendo, Deus, dá visão a este homem, a esse jovem, a esse muchacho, para que veja que há um exército que há cerca de nós outros. Mais são que estão com nós outros, que estão com eles, não perder a visão. Diz na Bíblia que um muchacho decidiu sair de sua casa e se foi para lejos, deixando sua casa, seu padre, seu irmão, e se foi. E gastou toda a herência, gastou todo. Quando um dia ele decidiu e disse, vou voltar a minha casa. Os funcionários, os trabalhadores de meu padre têm comida aí, têm pão para comer, têm casa, têm roupa, e eu estou aqui passando hambre, necessidade, vou volver. E estava volvendo. E disse na Bíblia que quando ele estava lejos, diz na Bíblia, já em Lucas, seu padre o viu lejos. Se nós outros não temos esta capacidade de ver lejos, e diz na Bíblia que moveu-se de compaixão. Oh, glória! Que nossa visão se aleja, aunque sea, veamos de lejos, pelo que algo se mova dentro de nós outros, dizendo, estás vendo lejos, pero é algo bueno que está chegando. Tu visão está em lejos, pero é algo bueno que está por vir. Não estás vendo todavia bem, pero é algo bueno que está chegando. Não perder a capacidade de ver que algo poderoso está chegando para nós outros. Aleluia, aleluia. Isso na Bíblia, que Deus falou para Abraão dizendo, vou ser de ti uma grande nação poderosa. Te foi a levar a uma terra que tu não sabes, que tu não viste, que não conhece. Ele saiu sem ver. E aí, quando estava em uma peleia com seu sobrinho, ele disse, mira, se vai à direita, eu me vou à esquerda. Vamos separar-nos. Mas se tu decides ir à esquerda, eu vou à direita. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é grande. E ele se foi ao lugar que ele não veia com os olhos materiais, pelos olhos espirituais. Ele já se veia involucrado, envolto a muita gente, a um lugar em que Deus lhe mostraria. E quando ele chega no lugar em que ele está, e que nasce a promessa, que nasce Isaac, Deus habla a Abraão dizendo, agora sacrifica a Isaac. Por la madrugada, ele sai com Isaac, com dois muchachos, siervos, e vão a um monte que Deus iria mostrar a ele. E diz na Bíblia que depois de 3 dias ele viu o lugar de lejos. Isaac
em la vejez perdeu a visão. Não tuvo a capacidade de ver, de discernir. Pero nós outros aqui nesta noite, que nossa visão pueda abrir-se para que veamos o que Deus tem para nós outros adelante. Aleluia. Aunque os problemas, a dificuldade, diga, não há nada já adelante, pero a visão que tenéis, a visão que Deus te mostrou, a visão que está tendo, é para algo do poderoso, é para uma experiência maravilhosa, é para uma experiência grande, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor. Não perda a visão. Aleluia. Aunque esteja lejos, pero vai chegar. Aunque esteja lejos, pero vamos alcançar o que nós outros estamos vendo. Vai chegar o que nós outros estamos contemplando. Oh, glória. Aunque vengamos a estar crescendo em graça, em conhecimento, um dia podemos perder a visão. Um dia podemos perder o controle. Um dia podemos perder discernimento. Aleluia. Pero se estamos perdendo isto, hoje é o dia, é o momento de falar com Deus e dizer, Senhor, não quero perder a visão do que me has prometido. Não quero perder a visão do que estou contemplando.